Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa expedição Araguaia-Xingu, etapa Goiás, que fala sobre pessoas. O agro não é só terra, semente e gado. Agro é gente, é o vaqueiro, é a família, é de gente pra gente. Neste 9º capítulo, a expedição mostra que o verdadeiro protagonista do campo é o ser humano. É quem conduz a tecnologia, que detém a sabedência e cria o respeito entre homem e a natureza. Hoje o Agro em Movimento, especial Expedição Araguaia-Xingu, mostra os rostos da pecuária, de uma região que produz alimento e vida. Um oferecimento da Suprema Ambiental e M2 Agro. O agro é pujante, é forte, é imparável. Mas quem são as pessoas e histórias que constroem diariamente o agro no Vale do Araguaia? Vamos juntos nessa viagem conhecer um pouco mais dessa gente extraordinária que encontramos durante a expedição. São cerca de 400 mil pessoas vivendo nos 30 municípios que formam toda a região do Vale do Araguaia. Entre Goiás e Mato Grosso, e em nossos 8 dias de estrada, nos deparamos com as mais diversas histórias. Seres que dedicam suas vidas para o desenvolvimento da região. Histórias de pessoas que já nos deixaram, mas não antes de deixar sua marca por onde passaram. Gente nova, gente humilde, gente próspera e abundante. Gente que faz a diferença e que nos motiva. Gente como a Dona Nair, que há décadas recebe pessoas do Brasil todo em busca de trabalho e oportunidades no Vale. Eu vim passear aqui no Mozarlândia, né? Na época, não existia nada disso aqui, era muito pequena. Daqui pro posto era mato. Eu morei no posto primeiro, 15 anos, fazendo comida. Depois de 15 anos foi que eu mudei de lá e fiz isso aqui. Aqui era uma casa, aí eu não tinha o que fazer, eu falei, tem que montar um hotel. Eu comecei com 12 apartamentos, hoje eu tenho 60. O Ronaldo Caiado, o governador, foi meu primeiro freguês. Eu tenho foto dele ali com ele. Aí depois também chegou o frigorífico e me deram muita oportunidade de serviço. E eu peguei. O Chitão mesmo, ele às vezes veio para a fazenda, ele veio aqui tomar meu café. Esse pessoal, quase todo mundo, quando passa, está sempre com a gente, né? A gente vira uma família. Hoje está com já quase 60 anos que eu estou aqui na Mozarlândia. E Deus me ajudou, que chegou o frigorífico e eu vi sim. A agroindústria e a agropecuária são responsáveis por milhares de postos de trabalho no Vale do Araguaia goiano. Mas para manter as pessoas no campo satisfeitas, é preciso mais do que bons salários, como é o caso da Nova Piratininga. Hoje nós estamos com 430 funcionários, né? Nós temos essa operação aqui em São Miguel do Araguaia, que é onde acontece todo o negócio, né? Temos um escritório corporativo que fica em Goiânia, contando com famílias, com terceiros e tudo. A gente tem 1.000 pessoas aqui dentro, em alojamentos, em casas, né? E tudo que é o que a gente oferece para o funcionário e para o bem-estar dele, né? E além dessa questão da moradia, né, do refeitório que nós temos aqui, do cuidado com a alimentação, né, a gente tem alguns programas, como o Programa Jovem Aprendiz, que nós priorizamos filhos de funcionários, né, para que a família tenha a sua função e a sua renda aqui dentro da fazenda. Então a gente tem famílias inteiras trabalhando aqui dentro, né? Então, além do programa Jovem Aprendiz, nós temos a escola de ensino fundamental. Hoje a gente tem desde a alfabetização até o 5º ano. Recentemente nós fomos reconhecidos pela Secretaria de Educação
como a primeira escola, a escola número 1 em leitura e interpretação de texto, concorrendo com as escolas da cidade, né, e tudo. Nós tivemos aí o primeiro lugar, o que mostra a qualidade do ensino que a gente oferece para filhos de funcionários, né? Além disso, a gente tem um clube recreativo, onde tem atividades de lazer, campeonato de futebol, né? Tem as piscinas para as crianças também. E a gente tem momentos também de festividades, né? Então a gente tem uma festa de confraternização que envolve toda a família no final do ano. Temos festa junina, que também já virou assim, uma tradição. Temos cavalgada interna, né, para os nossos funcionários. Na última cavalgada nós tivemos 200 pessoas participando internamente, né? Então, com isso, a gente faz com que o bem-estar do funcionário seja mais reforçado ainda aqui dentro da fazenda, né? E dá para saber que esse trabalho com as pessoas está funcionando quando a gente encontra histórias como a do Rogério Bento, segunda geração dentro da propriedade, e que já prepara as filhas para a continuidade. Eu tenho 28, meu pai tem 33 anos, de Nova Piratininga, Jair. Estamos aí desde o começo, desde o início. Eu falo que é um privilégio, né? A gente está toda a vida num local só, assim, um local que a gente nasceu e gosta, né? Como moradia, né? E além de tudo, tem o privilégio de trabalhar nesse local ainda, né? 6 anos de casado, tem 2 filhas, gêmeas também. Família linda aí. Já estão indo para a escola, tudo aqui dentro também, no colégio aqui dentro. Minha esposa também trabalha aqui também, já tem 2 anos, criando minhas filhas aqui dentro. Então, eu acho que é um privilégio, né? De estar perto da família, tanto para mim, como elas também, estar perto dos avós, né? E acho que é uma alegria muito grande para todos nós. Tenho muito a falar da minha trajetória, sabe? Eu saí do colégio, né? Saí do colégio ali com meus 18 anos, né? E eu não tinha ainda profissão ainda assim, não pensava em nenhuma profissão futura, né? E através do serviço da Nova Piratininga aí, a gente vai vendo no dia a dia a evolução da agricultura, e eu fui gostando, né? Aprendendo a gostar da agricultura e fui indo devagarzinho. Subi de operador, fui para supervisor, e agora eu estou aí como coordenador agrícola e evoluindo a cada dia mais, né? As boas práticas de sustentabilidade incluem uma boa gestão de pessoas no campo. A nossa gente, né, que é o que a gente fala no dia a dia, é o nosso maior valor, né? É quem está na linha de frente, tocando toda a nossa operação, né? E para isso acontecer, a gente tem alguns valores, né, que está aqui, que fazem todo sentido quando a gente conversa com cada um dos nossos funcionários, né? Então, o primeiro deles é paixão pelo que fazemos, né? Que é o brilho no olho, né? De estar na maior fazenda do Brasil, né? De ter orgulho de levar isso, a marca, né? Em todos os lugares que nós vamos, né? Respeitar a vida e gerar resultados, que também é importante, né? Inspirar, motivar e valorizar a nossa gente, que é o que a gente faz todos os dias, né? E a gente fala muito a respeito de liderar pelo exemplo, né? Então, desde o nosso presidente até o nosso vaqueiro, né? A gente tem esses valores aí em mente, né? Influenciar pessoas com atitudes seguras, né? Que é a nossa questão de segurança no trabalho, que é fundamental. Para se conectar com colaboradores e apoiar produtores e empresas, é preciso ter vivência, ter autenticidade e olhar aguçado para as oportunidades. Eu sempre fui vendedor, desde os 7 anos de idade. Já vendi coxinha, já vendi enrolado de queijo. Com 9 anos comprei minha primeira bicicleta vendendo picolé. Depois, com 17 anos, eu fui camelô na Anhanguera Tocantins, em Goiânia, e ganhava um salário mínimo por dia vendendo CD pirata. E nesse período, eu já estava no 5º período de direito, vendendo CD pirata. Prenderam meus CDs e automaticamente eu tive que buscar a oportunidade. E de ganhar um salário por dia, eu passei a ganhar um salário por mês. E fui ganhar 2 salários mínimos por mês como estagiário. Em menos de 5 meses, eu enxerguei a possibilidade de ter a Suprema Ambiental, criei a empresa somente cumprindo uma legislação. Porque todo licenciamento ambiental você tem que publicar o requerimento da licença e o recebimento. Hoje são 68 colaboradores na empresa, tem geólogo, engenheiro de minas, biólogos, engenheiro florestal, gestor ambiental, vários profissionais atuando na área, tanto industrial, mineral e florestal. E cada dia a empresa tem crescido mais, hoje a gente está em 19 estados com cliente já licenciado ou outorgado, mas a nossa sede é Goiânia. E conhecer as origens das cidades e da comunidade local.
Cheguei em Porongatu, de Porongatu eu vim para São Miguel em 63. Trabalhava com arroz e aqui dava muito arroz, era ruim, o arroz era macharré, então tinha muita produção aqui. Eu comprava e levava para Anápolis. O macharré é um arroz que quebra muito. São Miguel tinha início essa praça aí, essa pracinha, só tem água não tinha. É porque faltava muita coisa aqui e o povo pedia para trazer para eles. Aí foi quando entrou a Sudã, a parte de Mato Grosso que entrou a Sudã, não tinha abastecimento, não tinha nada. Então eu vendia para eles daqui e então São Félix, tudo de balsa, navio, lá carregava e existia lá para baixo. Até no Xingu lá, mercadoria mesmo, que naquele tempo não tinha nada. Tudo é de chão e tudo é muito buraco, muita distância, muita poeira. Então é muito difícil. O que fez eu entrar na pecuária foi o problema do eu querer parar com a atividade do seco e molhado. Eu voltei para a pecuária, por isso. Eu queria sair do seco e molhado. Tivemos a oportunidade de ouvir como começou a história do senhor Adir do Carmo Leonel, com o Vale do Araguaia Goiano. Ele que faleceu em 2024 e fez parte da história do Nelore no país. Era pecuária de corte, meu avô engordava boi, comprava, tá. E meu avô perdeu minha avó muito cedo. Quando meu pai tinha 17, 18 anos, meu avô já tinha liquidado as coisas. Não tinha mais nada, teve uma vida tranquila para ele, mas meu pai não tinha nada, começou a ver do zero. E começou a empreender do zero nisso aí. Ele começou a trabalhar numa loja, que não era o que ele queria, ele só pensava em pecuária, em negócio, em porco, em cavalo, em cabrito, em gado. Olha, eu particularmente, eu cheguei em julho de 80. Quando nós chegamos aqui não tinha nada. Aqui tinha um piquete aqui na porta e 2 pastinhos, uma casinha pequena e um curral de varão em pé. E aí, uma situação nossa, como eu disse, uma situação de muito valor meu pai teve e passou muito isso pra gente. Ele começou a lutar, já não tinha dinheiro para pôr gado, não tinha isso, tinha um pouquinho de dinheiro. Colocou um gado, aí chegou num ponto e falou, fizemos uma conversa lá, tivemos um acordo lá e ele pegou e me entregou aqui. E ele, quando entregava, realmente entregava, na essência da palavra. Aí eu vim pra cá, eu gostava muito aqui, assumi aqui. E fazenda nunca acaba, né? Nunca acaba. Fazenda é uma constante, né, disso aí. E nós fomos fazendo isso, foi o nosso negócio. Aí nós trouxemos o gado Nelore Piau pra cá. Foi uma iniciativa minha, depois que ele me entregou. E quando nós começamos o leilão, foi até uma insistência muito grande minha. Ele não queria fazer o leilão, porque ele achava que 25 anos de criação era muito pouco para fazer o leilão. Você vê uma pessoa com o conhecimento dele, com o conhecimento de pecuária dele, que até hoje eu não vi nenhum, era o Pelé do negócio. Você está entendendo? Ele foi o Pelé do negócio. E essas histórias precisam ecoar pelos rincões de todo o Brasil. Viva a nossa gente que faz o agro! Estamos chegando na reta final da nossa expedição Araguaia e Xingu. No próximo sábado, o assunto é sucessão e as famílias do agro. Até lá! Aqui comigo no estúdio eu tenho o prazer de falar com uma pessoa que a gente acompanha, a trajetória, vê o trabalho, Hélio Jove, né, que é fundador da Supremo Ambiental. Hélio, obrigado, prazer conhecê-lo pessoalmente, bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui com vocês. É muito importante a gente falar sobre pessoas. Não tem como você crescer sem elas. Você precisa direcionar, você precisa pegar o máximo daquilo que ela pode te fornecer. E, além de tudo, muitas pessoas, no meu caso, por exemplo, eles chegam lá, saiu da faculdade muitas vezes, e a faculdade tem uma teoria. A prática é totalmente diferente. E no dia a dia a gente muda a vida delas nesse sentido e a gente vai crescendo junto a cada dia com o conhecimento na prática mesmo, da consultoria ambiental. Perfeito. Junto aqui com a gente tá o nosso capitão, né, que leva consigo, né, uma comitiva com muitas pessoas, com muitas histórias, com diversas formas de fazer o agronegócio acontecer. Meu amigo Marcelo Machado, CEO da M2 Agro. Marcelão, bem-vindo novamente. Que bacana falar sobre isso. Obrigado, Pedrinho. Expedição Araguaia Xingu é um projeto feito em várias mãos, né? Valorizando as pessoas, honrando quem está no campo produzindo. Esse assunto é de tanta importância que foi tema daquele workshop que fizemos em Goiânia, ainda em outubro, onde levamos aí vários cases de sucesso
e conhecimento da turma para falar sobre gestão de pessoas e a importância do impacto disso, tanto no modo de viver de cada um, quanto também nos resultados econômicos das empresas, das fazendas. Exatamente. E engraçado a gente falar sobre isso, porque o agro ele sempre se fez, né, por pessoas que acreditam e têm um propósito. E principalmente respeito, né? Respeito porque, acima de tudo, a gente produz, né, ou melhor, o produtor leva ou fornece um insumo fundamental para a vida que é o alimento. Então, ele olhar para isso, né, com esse critério, ainda mais na questão ambiental, isso mostra como é importante ter a consciência de saber lidar com essas pessoas. Com certeza. E no meu dia a dia, qual que é o meu propósito? É ajudar as pessoas. Uhum. Quais pessoas? O produtor rural, a indústria e a mineração. E, ao mesmo tempo, ajudar essas pessoas que estão comigo, que eu dou a oportunidade de trabalho para elas, elas me ajudam, a gente cresce junto e, automaticamente, a gente vai ajudar esses produtores, que hoje 82% dos meus clientes são do agronegócio. Então, é resolver aquilo da porteira para dentro, né? Que eles são muito bons na produção, mas a burocracia na área ambiental, quando a gente fala de meio ambiente, e aí a gente tem que valorizar esse pessoal que trabalha da porteira para dentro, quem é realmente ali da prática, de dentro da pecuária, da agricultura, porque muitas vezes esse alimento que você falou, que chega na cidade, as pessoas não sabem nem como. Acha que é só ir ali no supermercado e pegar naquela facilidade. E muitas vezes não é assim. Inserido nisso, né? Tem muita mão de obra, tem muito trabalho, tem muitas olhadas para o céu para ver se vai chover ou não. Ou às vezes está chovendo muito. Então, todo dia é um desafio dentro do agronegócio. E esse desafio que a missão da expedição tem, né, de mostrar, mas principalmente valorizar quem faz. É isso aí. Eu falo que as pessoas não chegam em lugar nenhum sozinho, né? Para falar de gestão de pessoas, nós precisamos impactar a vida dos nossos colaboradores. Se o seu colaborador está com você aí há 2, 3, 4, 5 anos e o cara está no mesmo estágio, você tem que rever um pouco do conceito. Ele tem que evoluir. Não estou falando de todos os aspectos, né? Intelectualmente, com a família, financeiramente. Ele está vivendo bem? Você está preocupado com isso? Eu te pergunto, você quer que o seu colaborador sonhe o seu sonho, mas você está preocupado com o sonho dele? Né? Isso é uma provocação. E os funcionários também, os colaboradores. Se você também está trabalhando numa fazenda, numa empresa há 4, 5, 10 anos e a fazenda está no mesmo estágio, eu te pergunto, você está colaborando com o crescimento da empresa? Dentro desse ponto, eu queria trazer a questão de que, desse mesmo olhar, a gente tem que pensar em quem faz acontecer a conservação também, né? Porque depende desse fator humano para você ter decisões assertivas acerca da conservação ambiental, de provocar licenciamentos, de entender como é que é esse conceito. Queria que você trouxesse um pouco dessa experiência, porque a gente fala do quesito ambiental, mas ele depende muito do fator humano, de pessoas, para ter um êxito, né? Falando de conservação, de licenciamento ambiental, o que eu mais vejo? Muitas vezes o produtor ele pega uma licença ambiental, ele acha que aquilo ali agora resolveu o problema. Pelo contrário, eu falo que agora começou a brincadeira. Por quê? Quando eu obter uma licença, existem muitas condicionantes para ser cumpridas. E se ele não tiver pessoas que tenham orientação, um exemplo do desmatamento. Quando você obtém um desmatamento, tem uma área X para desmatar. Se você não orienta a pessoa, ela vai entrar, vai desmatar um local que não foi liberado ainda. Conservação, que você está dizendo. As duas principais quais são? Reserva legal e área de preservação permanente. Então isso tem que ficar claro para aquela pessoa que está trabalhando dentro da propriedade. E aí entra a necessidade. Hoje não tem escolha mais. Ou você valoriza esses profissionais e você tem uma consultoria, um profissional para te auxiliar nisso, porque a legislação ambiental é muito complexa, muda todos os dias. No mínimo, por mês, tem 3, 4 normas diferentes. E aí, com isso, como que ele vai conseguir manter a sua atividade lá, que o produtor rural ele é profissional,
o melhor do mundo em produzir. E o do Brasil é melhor em conservar também, a gente tem que deixar isso claro. Se ele não tiver uma orientação de alguém, como que ele tem que seguir? Pegou a licença? Beleza, agora vamos lá, o que eu tenho que cumprir, ele para manter a validade dessa licença em dias? Então vai depender de quê? De pessoas lá dentro e pessoas fora para orientar ele da melhor forma possível. Nesse ponto, né, Marcelo, que o Jove trouxe para a gente, essa orientação, esse processo de você ter essa capacitação, né, de continuar e sequenciar algo que você já conseguiu, que você garantiu, que você tanto quis, é importante olhar também como além da sequência disso, como você também consegue alcançar outros fatores, né? Por exemplo, dentro de uma propriedade, a gente estava citando há pouco o trabalho, né, que o Jove fez dentro de algumas propriedades, né? De que várias atividades que você tem, você precisa ter uma preparação e criar também ali uma certa setorizar, né? O que é prioridade agora, o que fazer. Isso também faz parte de gestão, mas você também precisa contar com pessoas certas para isso. Nós tivemos aí uma palestra com o Thiago, né, falando sobre a mentalidade de cultivar líderes, né? É preciso também termos a sensibilidade de entendermos aí os desafios de cada um e colaborar com ele. Como o El Jove comentou, é preciso treinar, é preciso preparar. Essa turma nova chegando aí, a geração Z, todo mundo comenta, às vezes alguém mais ríspido fala de uma forma como se isso fosse um problema, né? Por exemplo, esse pessoal jovem não quer nada. Mas eu me pergunto, naturalmente todos nós somos mortais, daqui 100 anos, pouco provável que algum de nós estejamos aqui, e aí eu me pergunto, se você não for trabalhar com essas pessoas, você vai trabalhar com quem? Né? Vamos pensar no médio e longo prazo da sua empresa, daqui 10 anos, você vai trabalhar com quem? Então, é melhor entender que isso é um fluxo natural da vida e é preciso ter uma atenção. O Jove tem um trabalho interessante lá na Nova Piratininga, um case que nós colocamos aqui, inclusive, você elaborou, né, diversos trabalhos, executou, melhor dizendo, diversos trabalhos na propriedade. E essa execução, ela depende justamente desse olhar criterioso para saber de que forma vou executar, a quem escolher, de que forma colocar, né? São várias questões, não é apenas a questão acadêmica. Lá eu consegui aprovar 17 projetos. Aí, nesse sentido, especialidade de cada um. Caso, quando a gente fala de licenciamento ambiental, você tem que resolver a parte de fauna e a parte social e a parte de flora também. E dependendo de cada atividade, precisa de 2 ou 3 profissionais diferentes. Lá eu aprovei o confinamento, um profissional poderia ser um engenheiro ambiental, como foi. Mas numa barragem, por exemplo, aí já precisa do engenheiro ambiental, do geólogo e do engenheiro florestal. Então já vai ampliando as situações. Vai fazer um frigorífico, que lá tem também um frigorífico abate próprio, precisa do engenheiro ambiental ou engenheiro sanitarista. Então, mesmo no licenciamento ambiental específico, aquilo que você falou, que precisa de profissionais em várias situações, no próprio licenciamento já precisa de mais de 1 ou 2, 3 profissionais diferentes. E uma coisa, voltando um pouquinho na fala que o Marcelo falou, o seguinte, sobre as gerações. Uma coisa é certa, essa geração de hoje, eles não sabem o que eles querem lá na frente. Mas eu aprendi com o Ricardo Arantes. Eles sabem o que eles não querem hoje. Isso é importante. E eles, para chegar em você do nada e tchau, tô indo embora, ele não sabe nem o que ele vai fazer amanhã. Mas ele sabe que o que ele não quer hoje, ele deixa bem claro. E a geração nossa, dos nossos avós, fazia sem querer, mas não saía daquele lugar. Trabalhava ali, meu avô mesmo trabalhou 42 anos só pro pai e pro filho, no Mato Grosso do Sul, mexendo com boi. Então, assim, e nunca teve um dia de carteira assinada. Hoje, o risco que você corre, a pessoa não pode nem pagar para ver. Tem que registrar antes de entrar, porque hoje é digital. Então, assim, é importante a gente entender a cabeça desse pessoal novo. Igual o Marcelo falou, nós não vamos ficar aqui a vida inteira, nós precisamos de mão de obra, senão se você não cresce sem mão de obra, sem treinar as pessoas, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. E nesse ponto, como é que hoje a gente pode olhar esse passar o conhecimento para alguém? E não tem nada melhor do que você aprender na prática, né? No dia a dia. Então eu ensino muito isso para meus colaboradores. Quando eu vou contratar, o que eu falo? Olha, aqui nós vamos aprender juntos, crescemos juntos
você vai adquirir o DNA da Suprema Ambiental, que eu falo que é amar resolver problema. E eu tenho assim, um privilégio muito grande eu falo que é dom, é de ver uma pessoa e ver o que ele pode trazer de benfeitorias para mim. Eu estou com uma recepcionista lá agora, que eu pus ela para fazer trabalho comercial. Ela nunca pensou em fazer isso na vida e já está dando resultado. Hoje mesmo eu fechei um trabalho porque ela fez essa prospecção. Então a gente tem que entender a pessoa, saber o que ela pode trazer de benfeitoria para a empresa. Que bacana, isso é acreditar nas pessoas. É investir. Ver Ele investe nas pessoas, né? Isso é interessante, ver um investimento que trouxe um retorno, mas você pensou, deixa eu valorizar, deixa eu ver que essa pessoa pode. E também, será que ela já se desafiou um dia? Exatamente, muitos não desafiam, não sabem o que é essa situação. E a gente cresce no desafio, por isso que eu falo muito de pressão. Eu falo bastante que eu amo pressão, tanto receber, mas quando eu dou, eu fico pensando assim, estou numa reunião lá na minha sala, o colaborador chegou, eu dei aquela pressão mesmo. Aí ela sai da porta e começa a rir, eu falo, ela deve estar com a dor nas costas, na barriga, de medo. Mas na hora que ela resolver aquele problema, eu já tive caso, a menina morria de medo de resolver uma situação de um loteamento. Resolveu, ela ficou craque no loteamento. Então é assim que precisa, tem que ter a pressão, sentir aquele medinho nas costas, que depois esse medo vai sumir. E essa pessoa certamente vai olhar, vou te desafiar também. E para você ver como você é capaz de poder fazer isso também. É bacana porque você acredita e faz ela acreditar em si também, né? E isso na vida real é muito bom ver isso e mostra o quanto isso abraça e cria o conceito de pessoas em tudo que ele pode ter de significado. Além da questão do respeito, mas também a nobreza de acreditar que essa pessoa vai para frente e assim nosso setor vai crescendo, todo mundo ganha. É um ganha-ganha de fato. Exatamente. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou. Foi um bate-papo muito saudável. É um bate-papo que faz a gente refletir. Tenho certeza que muita gente agora está pensando, né? Ou no mínimo refletindo, né? Não só pensando, mas refletindo, porque no domingo, né? Amanhã e também na segunda-feira, começar um novo dia, né? Novo dia, digo, uma semana comercial, de uma forma diferente, vendo a sua propriedade, vendo a sua vida e principalmente aqueles que estão em volta. Obrigado, Jô. Obrigado por compartilhar com a gente suas histórias, compartilhar com a gente também a sua trajetória e, claro, a forma como você acredita nas pessoas. Eu que agradeço. Para concluir sobre pessoas, eu falo o seguinte, que pobre só vence pela educação. E eu já tive o privilégio de formar 15 pessoas com meu dinheiro. Dessas 15 pessoas, apenas 4 estão comigo. Mas não tem problema, essas outras 11, em algum lugar hoje, está utilizando aquilo que ela estudou. Então, a educação é muito importante para a pessoa crescer e as portas abrem sem precedente. Exatamente, vamos de encontro que a expedição faz, né? Que é um ato educacional. É uma expedição educacional. Aquilo lá no início de outubro, né? Que a gente fez aquele lançamento especial, mostrou exatamente isso, né? Rompendo as porteiras da educação também, né, Márcio? Exatamente. O recado que deixamos para o produtor é que é preciso cultivar nas pessoas assim como vocês cultivam no solo, na terra. No solo que você mais investe, certamente é onde você vai colher melhor. E é assim a vida, né? Toda dificuldade nos deixa melhor. Exatamente, Marcelo. Obrigado. E olha, a gente está falando de pessoas, vamos agradecer as pessoas, mas não só pessoas, as marcas que, na verdade, têm seus rostos. Vamos trazer aqui a marca Motors Mitsubishi, em nome do seu Tiago Gil, a Berrante Software Pecuário, em nome do Kennedy Alves, a Dinâmica TRR, Aline Borba, a Organics, Sr. Miak, a Cria Fértil, Ricardo Passos, a Agrogroup, seu Isaac, a Dinâmica Agro, Sr. Fausto Borba, a MR Vats, 2 pessoas aqui, Ricardo e o Mário. Temos também o Supremo Ambiental, junto com o Hélio Jove, que acabou de falar aqui com a gente, Pousada Asa Branca, Carlinhos do Araguaia, temos a Alcântara Pinto Advocacia, Dr. Joaquim, a Chiro Mudas, o Glauco, temos o Novilho Precoce, a Associação, né, Novilho Precoce, grande Ricardo Faleiros, e claro, com a realização da M2 Agro, o nome da Dona Mari e do seu Marcelo, e também com a transmissão aqui do canal Terra Viva, podemos falar representando milhões de telespectadores no nosso Brasil, também do mundo afora, 20 anos cultivando o melhor do Brasil. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia, espero vê-los no nosso próximo episódio.
Até mais. Tchau, tchau.